Olá, meus queridos alunos do Terceirão. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de História. Eu sempre disse a vocês que o Terceirão não é uma turma qualquer. E esse momento exige que vocês demonstrem isso: maturidade, superação. É assim que eu começo o nosso videoaula de hoje, acreditando no potencial de vocês. Pois bem, nós daremos hoje sequência à aula anterior, que é a respeito da Primeira Grande Guerra Mundial. Na aula passada, nós falamos dos antecedentes e das causas, das principais causas da Primeira Guerra Mundial. Hoje nós vamos entrar no conflito propriamente dito, a Primeira Grande Guerra Mundial. Só para lembrar a vocês, a humanidade, infelizmente, sempre fez guerras. E essas guerras, ela vai culminar com a Primeira Guerra Mundial. Existem vários tipos de guerras. Existem as guerras civis, que é aquela que acontece num mesmo território em que o país está dividido, como o caso da Síria. Ali é uma guerra civil. Guerra regional, onde envolve conflitos de países da mesma região, como aconteceu, por exemplo, na Guerra do Paraguai, que envolveu o Brasil, a Argentina, Paraguai e Uruguai. E guerra mundial, o próprio nome já sugere alguma coisa. É uma guerra que envolve países de diversos continentes e também as ações, as operações de guerra também ocorrem em diferentes regiões do planeta. Pois bem, a Primeira Guerra Mundial, ela acontece em 1914 e vai em 1918. Então são 4 longos anos de guerra. Imagine você acordar, abrir sua janela e ver o barulho das tropas marchando em direção ao campo de batalha. Você vê os veículos blindados marchando ou se movendo, se locomovendo em direção ao campo de batalha. Só em você ver a expressão no rosto dos soldados já cria um clima de muita tensão, de muito medo. E o mundo viveu durante 4 anos não só essa tensão, esse frio na barriga, mas viveu o horror de uma Primeira Grande Guerra Mundial. Eu vou retomar aqui alguns pontos dos antecedentes, que é a Belle Époque, que é um período de muito otimismo, de muita comemoração por todas as conquistas realizadas por cada país, pelas suas invenções, pelas novas tecnologias. Então todo mundo estava em festa. Mas por trás dessa festa ocultava uma realidade muito perigosa, muito tensa, que é como se você viver e colocar o lixo debaixo do tapete e dormir sobre o tapete, negligenciando que um dia aquilo que está debaixo do tapete pode vir à tona. E o que veio à tona, interrompendo essa Belle Époque? Exatamente o ódio, os conflitos, as rivalidades que havia entre os países europeus. Então, só lembrando a vocês, as causas da Primeira Guerra Mundial: a disputa imperialista, o revanchismo francês, a questão marroquina, a questão dos Balcãs e o nacionalismo. Muito bem, há também
antes de iniciar a Primeira Guerra Mundial, o que se chamou de políticas de aliança. Aliança é acordo. São os países costurando o acordo conforme os seus interesses, conforme os seus pontos de interesses comuns de um país para com o outro. Ou seja, é a montagem do xadrez, é o xadrez político, é a geopolítica, fazendo com que cada país se posicione, seja de um lado, seja de um outro. Então, esse sistema de aliança, onde cada país irá se unir ao outro conforme os interesses, vai formar dois blocos de países rivais, inimigos. A tríplice aliança, tríplice, três: Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. E do outro lado, a tríplice entente: Inglaterra, França e Rússia. Observe que a França está na tríplice entente e a Alemanha está na tríplice aliança. Lembre-se que antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e a França já estavam em conflito por conta do Marrocos e também por conta do território da Alsácia-Lorena. Então não tinha por que a França ficar do mesmo lado da Alemanha e nem a Alemanha ficar do mesmo lado da França. A Inglaterra, que tinha de certa forma, se sentia de certa forma ameaçada pela Alemanha, que estava se desenvolvendo industrialmente, se via ameaçada, os seus interesses econômicos, os seus mercados, ficou do lado da França para contrapor a Alemanha, que estava crescendo e poderia prejudicar os interesses da Inglaterra. Muito bem, o Império Austro-Húngaro, que tinha interesse na região dos Balcãs, que já dominava a região dos Balcãs, se contrapunha à Rússia, que também tinha interesse lá nos Balcãs e que usava a Sérvia como braço político do Império Russo na região dos Balcãs, principalmente no que se refere ao pan-eslavismo, que era o nacionalismo defendido, liderado pela Rússia, no sentido de construir um território onde os eslavos, os povos eslavos habitavam. Então, a Rússia, portanto, não tinha por que razão ficar do lado do Império Austro-Húngaro. Então, ela vai ficar do lado da França e da Inglaterra. Então, está montada aqui o triplé, a tríplice entente: a Inglaterra, a França e a Rússia. E a Itália tinha interesse comum com a Alemanha, até porque ambos países se unificaram tardiamente, ou seja, em relação aos outros países europeus, e que entraram para a corrida do imperialismo do século XIX tarde, porque ainda não havia se unificado. E tanto a Itália quanto a Alemanha se queixavam de não ter obtido a quantidade de território desejável, como a França e a Inglaterra haviam conquistado. Então a Itália vai ficar exatamente do lado da Alemanha, do lado do Império Austro-Húngaro, formando o outro lado antagônico ao lado da Tríplice Entente. É claro que esse xadrez vai unir outros países, mas aqui está montado, vamos dizer assim, a espinha dorsal, o desenho que vai ser traçado, vai ser desenvolvido a Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Entente, formada pela Inglaterra,
pela França e a Rússia, e do outro lado, a tríplice aliança formada pela Alemanha, formado pela Itália e o Império Austro-Húngaro. Então faltava apenas o estopim, porque aquela paz armada que nós falamos como um antecedente da Primeira Guerra Mundial não era uma paz de fato, era uma paz falsa, uma paz concedida apenas pelo respeito, pelo temor do poderio militar do outro. Mas todo mundo estava se envenenando de ódio, de hostilidade para com o outro. Faltava apenas um estopim. E esse estopim aconteceu no dia 28 de julho de 1914, exatamente na região dos Balcãs, com o assassinato do príncipe, ou do arquiduque, do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Francisco Ferdinando estava numa missão diplomática, numa região que lhe era hostil, principalmente por parte da Sérvia. Foi assassinado por um estudante, um militante político, contrário aos interesses do Império Austro-Húngaro na região. O que vai acontecer? O Império Austro-Húngaro vai exigir da Sérvia uma punição a esse estudante, uma resposta a esse estudante. Como não foi atendido, o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia, invade essa região dos Balcãs, e a Rússia, que era aliada da Sérvia, toma suas dores. Começava aí a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, que era parceira do Império Austro-Húngaro, vai estar do lado do Império Austro-Húngaro. E assim vai ser a França e vai ser a Inglaterra. Só um detalhe: a Itália, ela não vai entrar nessa. Ela vai se manter neutra. Por quê? Porque entre os acordos que os italianos assinaram nos bastidores, havia de que os italianos só participariam de uma guerra caso fosse agredido. Nesse caso, o Império Austro-Húngaro era que estava agredindo, invadindo outro território. Então a Itália vai, de certa forma, se manter neutra, e lá na frente, nós vamos falar, ela muda de lado. Ou seja, a Itália deixa a tríplice aliança e luta na guerra ao lado da tríplice entente. Tudo isso jogo de interesses. Interesses políticos, de interesses econômicos. Infelizmente, a história da humanidade é contada assim. Não existe santo. Cada um luta por seus interesses. Quando o interesse de um é contrariado, solta-se os bichos. Muito bem. Começou então a Primeira Guerra Mundial. É interessante frisar que os europeus estavam tão orgulhosos com seus nacionalismos, orgulhosos com suas armas, que ele imaginava que a guerra fosse durar 4 semanas ou 4 meses. Houve até festa de despedida. O noivo se despedindo da noiva, todo orgulhoso de ir para a guerra e que ia voltar para se casar. Só que eles não sabiam o que lhes esperavam. 4 anos mergulhado sobre cadáver, sobre lama, sobre destroços, sobre sangue. Muito bem, a Primeira Guerra Mundial se desenha em 2 fases, em 2 etapas. A primeira etapa é chamada Guerra de Movimento. Movimento
exatamente pela velocidade com que as tropas se deslocavam em direção ao campo de batalha. Principalmente os alemães se deslocando velozmente para atacar, por exemplo, a França. Então, essa primeira fase da Primeira Guerra Mundial, o início, é marcado pela guerra de movimento. A segunda fase é a pior, a que vai acontecer o maior número de mortos, é o que vai ter ser mais trágica, é a chamada guerra de trincheira. O que é trincheira? Trincheira era valas, escavações de quilômetros e quilômetros, em que os soldados permaneciam ali dentro daquelas valas, protegidos por saco de areia ou outras coisas. Então, nesse momento, a guerra que antes estava em movimento, ela passa a ser estacionada, ela está estacionada. E por que é o período mais sanguinário da guerra? Exatamente porque, para você conquistar um território, por mais pequeno que seja o espaço, você tinha que arrancar o seu inimigo que estava lá como um rato entrincheirado. Agora imagine você passar dia e noite no fogo cruzado, período de frio no inverno, período de chuva, água até o pescoço, cadáveres apodrecendo na sua frente e às vezes do seu lado. É uma cena terrível. Então, quando faltava a arma de fogo, eles usavam a arma branca, o sabre, enfim. É nesse contexto que vai ser usado como laboratório de trincheira algumas armas químicas, como o gás mostarda, aquele lança-chama. Tipo assim, você não quer sair daí não, é? Aí o cara joga o lança-chama e de repente o rato se desburaca lá de dentro. Imagine você estar nessa trincheira, de repente vem um gás, uma fumaça, uma coisa que você vai inalando, você passa mal e morre. É o uso das armas químicas. Uma guerra, infelizmente, é tida como um laboratório para se testar não só tática, mas testar armamento. Uma guerra, nós temos que levar em conta que uma das principais indústrias do mundo é a indústria bélica. E a arma, e uma guerra é inventada muitas vezes para se testar uma nova arma, para ver o efeito dela. E os generais é como se fosse um técnico de futebol em que analisa o time adversário. Tipo, a arma do time adversário é a altura, os jogadores são altos. É a defesa, é fulano de tal. E aí ele vai colocar uma peça ali para tentar anular a outra. Na guerra é assim também. No tabuleiro de guerra, do xadrez, é assim também. Os generais analisam o terreno onde a guerra vai se desenvolver, qual o tipo de tropa especializada para aquele terreno, as armas, as roupas camufladas, etc. Então, a Primeira Guerra Mundial tem as duas primeiras fases. Chama-se Guerra de Movimento, que é marcado pelo deslocamento das tropas para o campo de batalha, e a Guerra de Trincheira. Nessa Guerra de Trincheira, onde as tropas estavam entrincheiradas, estacionadas, há perdas de ambos os lados. Há uma espécie de empate técnico. Então, cada um tem um monte de cadáver igual ou maior do que o outro. Foi realmente o pior momento da Primeira Guerra. Aliás, guerra nenhuma tem momento melhor, a não ser quando a paz se assina a paz. Muito bem, em alguns livros, alguns autores apontam uma terceira fase, e eu vou dizer aqui apenas didaticamente para facilitar o entendimento de vocês, espero que assim esteja contribuindo, que é já no final da Primeira Guerra Mundial, que é marcado pela entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, os Estados Unidos da América entrarão na Primeira Guerra Mundial para decidir a guerra ao lado da Tríplice Entente. E a Rússia, que estava lutando do lado da Tríplice Entente,
deixa a Primeira Guerra Mundial, volta para casa, porque a Rússia, o imperador russo Nicolau II, sofreu uma revolução, que é a Revolução Russa de 1917, que será tema da nossa aula futura, um assunto importante. Então, de um lado, vai acontecer duas coisas importantes. A entrada dos Estados Unidos, do lado da Tríplice Entente, e a saída da Rússia por motivo de uma revolução que ocorrera na Rússia. E também o outro desfecho é a Itália mudando de lado, mudando para o lado da Tríplice Entente. E por quê? Porque diz as más línguas que os ingleses prometeram o céu e o inferno para a Itália. E o que era isso? Território. Território rico em matérias-primas e em mercado consumidor. E lá está a Itália lutando ao lado da Tríplice Entente. Ponto. Em 1918, e com a participação efetiva dos Estados Unidos, termina-se a Primeira Guerra Mundial. Uma outra coisa a ser frisada foi a tímida participação do Brasil na guerra. O Brasil participou ao lado da Tríplice Entente. Porém, não diretamente no campo de batalha. A participação do Brasil se limitou a enviar uma equipe de médicos e paramédicos, ficar vigiando os mares, mas estava lá se posicionando ao lado da Tríplice Entente. Então, em 1918 termina a Primeira Guerra Mundial. Antes, porém, vou abrir um parênteses para vocês. A Primeira Guerra Mundial também vai surgir algumas doenças que eram desconhecidas. As chamadas doenças psicossomáticas. Da mente, da alma, sobre o corpo. Eu me lembro de uma leitura de um livro há muito tempo, em que um soldado participou da Primeira Guerra Mundial e saiu da Primeira Guerra Mundial aleijado, só que não levou um tiro na perna. E os médicos ficaram assustados. Como pode? Como é que esse soldado sai da guerra paralisado de uma perna sem que tenha levado um tiro? Foi feito uma hipnose, uma regressão, e constatou que o pai dele havia participado também de uma guerra, e este sim havia levado um tiro na perna, na mesma perna que ele havia paralisado. E no processo de hipnose, o médico dizia, levanta. Ele se levantava normalmente. Quando voltava, cessava o efeito da hipnose, ele estava paralítico. É mais ou menos o seguinte: é aquele menino que cresceu, o pai com a perna aleijada, sentado na cadeira, abusando, meu filho, traz isso, traz aquilo. E ele pensa, tem muita fé em Deus que acontecer isso comigo. E aí, aconteceu. Então, as doenças psicossomáticas, alguns efeitos, vão se apresentar pela primeira vez no contexto da Guerra Mundial e vai ser um espanto lá na Segunda Guerra Mundial. Só compartilho com vocês esse parênteses, essa informação. Muito bem. Terminando a Primeira Guerra Mundial, em 1918, aí vem a seguinte discussão: os acordos, os armistícios, os tratados de paz a ser assinados. Aí pergunta, houve vencedor? Houve quem foi derrotado? Para os Estados Unidos, que na época era presidido por Wilson, ele dizia, não houve vencedor. Então essa paz, ela tem que ser uma paz que não vai ter rival, não vai ter revanchismo. Mas a Inglaterra e a França diz não, teve sim, nós vencemos, e a principal responsável pela guerra, sabe quem é? A Alemanha.
Então, existem os 14, chamados 14 pontos defendidos por Wilson. Inclusive, entre esses 14 pontos, tem a sugestão da criação da Liga das Nações, que foi criado, que era uma entidade que tinha como missão de evitar uma nova guerra. E como vocês podem já estar imaginando, a missão não foi cumprida, porque pouco tempo depois começava a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, então foi assinado o Tratado de Versalhes. Uma das consequências da Primeira Guerra Mundial é a assinatura do Tratado de Versalhes. Estudem isso, é assunto que cai em vestibular, é assunto que vai cair também nas nossas avaliações. Muito bem, o Tratado de Versalhes foi imposto pelos países da Tríplice Entente, principalmente pela França, Inglaterra, a Alemanha. Então a Alemanha vai ser acusada pelo Tratado de Versalhes como culpada de ter provocado a Primeira Guerra Mundial. E por esse tratado, a Alemanha devolveu o território da Alsácia-Lorena para a França e outros territórios. A Alemanha teve que limitar a sua quantidade de soldados, não poderia ultrapassar um certo número. A Alemanha teve que limitar os seus armamentos. E ainda por cima, a Alemanha teve que pagar uma pesada indenização para os países vencedores. E é claro que esse Tratado de Versalhes, pelo menos o não cumprimento do Tratado de Versalhes, na figura de Adolf Hitler, vai ser uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Então, terminava a Primeira Guerra Mundial, já engatilhava-se a causa já para a Segunda Guerra Mundial. Então, uma das consequências, a assinatura do Tratado de Versalhes. Quem foi o país humilhado desse tratado? A Alemanha. A outra consequência, a criação, por exemplo, da Liga das Nações. Outra consequência, o surgimento de novos países. A Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Letônia. Vocês podem comparar o mapa do mundo antes da Primeira Guerra Mundial e depois, que vocês verão. Então, as guerras, elas servem também para desenhar o mundo, o mapa do mundo. Isso é a geopolítica. Isso não é brincadeira. Tá certo? Outra consequência são a quantidade, mais de 20 milhões de mortos e feridos, a Europa arrasada. E os Estados Unidos, se beneficia da Primeira Guerra Mundial, se tornará a primeira potência do mundo até hoje. E a Inglaterra, que antes era a maior potência do mundo, perde esse posto de maior potência do mundo. Outro ponto interessante, para finalizar, é o movimento feminista. As mulheres vão ganhar força. Os movimentos feministas vão ganhar força no final da Primeira Guerra Mundial. Agora, por quê? Porque uma guerra que era para ser em 4 semanas ou em 4 meses, e durou 4 anos, os homens estavam atolados lá nas trincheiras. E quem estava no trabalho, na retaguarda, fabricando armas, inclusive, alimento, cuidando dos feridos, as mulheres. Então as mulheres vão sair da Primeira Guerra Mundial e dizem: nós somos importantes. Portanto, nós queremos direitos, vamos reivindicar os nossos direitos. Ok, pessoal? Essa era a minha contribuição na nossa aula. É claro que isso é apenas um resumo. Estude, não se limite ao que eu falei, busque outras fontes. Como eu tenho dito para vocês, conhecimento não se economiza. Estude. Um abraço e até a próxima. Tchau.